Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Linda essa introdução. Você está no Web Rádio, é onde eu falo sempre ao senhor E.T. Tavares. Boa tarde, boa noite, bom dia. É com muita alegria que damos continuidade à jornada do Grupo Miramês de Fürstenfeldbruck, na Alemanha, em parceria com a Rádio Estação da Luz Tavares. Como sempre, agradeço à Rádio Estação da Luz por nos ceder o espaço para este momento de reflexão e aprendizado. O objetivo deste programa é trazer a doutrina espírita e os conhecimentos do espiritismo para o maior número de pessoas que tivermos a possibilidade de alcançar. Desejo frisar que o programa será em português, mas caso haja alguém da língua alemã, por favor, se identifique que será feita a tradução simultânea. Ich möchte betonen, dass das Programm in portugiesische Sprachen abgehalten wird. Aber sollte es jemand geben, der Deutsch spricht, weisen Sie sich bitte aus und wir werden eine simultane Übersetzung vornehmen. Hoje, vamos conversar sobre a progressão dos mundos. E para falar conosco sobre esse tema, quero dar as boas-vindas à querida Heloísa Pires, uma palestrante espírita, professora de física e filha do legendário Herculano Pires, com um cabedal de conhecimentos espíritas que
ela irá nos presentear hoje com todo esse conhecimento. Bem-vinda, querida Heloísa. Oh, eu me sinto muito bem-vinda. Adorei as flores e você é a flor no meio das flores com um sorriso lindo. Isso é ser espírita. Agradecer a Deus tudo que recebemos na Terra. Muitos não ficam felizes por um minuto de dificuldade e negam a ajuda de Deus. Obrigada, Sheila, obrigada. Estamos num ambiente de paz, alegria e fé em Deus. Eu é que te agradeço, Heloísa, é muito bom, porque hoje em dia a gente tem que trazer para o mundo isso, essa energia positiva, é mostrar para as pessoas que, independente de tudo que aconteça, nós decidimos como a gente vai ver isso. Não importa o que o outro faz comigo, não importa o que o mundo está dizendo, importa o que eu faço com aquilo que os outros e que o mundo está fazendo comigo. E isso só depende de mim. É tudo uma questão de decisão. A gente acorda de manhã, a gente tem que decidir como será meu dia hoje. Eu estou feliz porque exatamente agora, se você olhar na minha janela, está a coisa mais linda do mundo. Deus está confeitando o mundo. Desde ontem que neva, a gente já está com mais de 20 centímetros de neve, tudo branquinho, parece que Deus pegou glacê e está jogando em cima do mundo. Que coisa linda! É alegria pura. Mas eu também tenho a opção de olhar lá fora e dizer: que dia horroroso, gelado, frio, ai, tudo cheio de gelo. É tudo minha opção. Eu prefiro a primeira opção, de ver como é lindo esse mundo confeitado que Deus está dando para a gente. Nossa, a terra é linda, agradeço todas as manhãs. E num momento difícil, como diz Bezerra de Menezes, problemas são ingredientes de evolução. Na escola, todo mundo gosta de resolver problema. Na universidade, procura mais difícil e resolve, fica feliz. Na vida prática, ninguém quer um probleminha, nem um problemão. Tem que enfrentar com a coragem do passado. Exatamente. Não são só os mundos que progridem, nós também Hoje progridimos. aqui em casa está mais ou menos assim. Eu até tirei uma foto, deixa eu ver se dá para me passar para vocês. Eu tirei uma foto agorinha da minha janela para mim poder ver se eu conseguia mostrar. Eu acho a neve linda, porque aqui, hoje também aqui está lindo, está um sol, as árvores do condomínio vizinho se balançando e borboletas. Ai, que lindo, que delícia! Não é? A terra é linda. Então, como é que a gente não vai sorrir? Tem que sorrir, Deus confeitou o mundo. E agora, ninguém quer embora, ninguém quer morrer. Assim, vamos seguir o nosso roteiro, senão a gente se perde com tanta coisa boa, não é? Eu vou falar os nenês da introdução da Web Rádio Luz, aqueles nenês me deixam maluca. Eu criei 5, ainda foi pouco. Eu amo nenês. Mas tem coisa mais linda do que um sorriso sem dente de um neném? Não tem, gente. Eu acho que perdinhos, as mãozinhas. É tudo perfeito. Tudo perfeito. Quando a gente imagina que saiu da barriga de uma mulher, é muita perfeição. A gente tem que agradecer a Deus. Agradecer. Né? E se tem um problema, se teve no passado, por favor, fecha a porta. Não fica lembrando, remoendo. Passou, acabou. Tivemos tantas encarnações, tantos passados, e garanto que nem sempre fomos santas. Olha, assim, agora a gente passado, até imagina o passado. Então, vamos lá. Nossa leitura edificante de hoje, eu estou tirando do livro Vinha de Luz, é a leitura de número 16, e tem como título Tu, porém. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. São palavras de Paulo que se encontram em Tito, no capítulo 2, versículo 1. Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão à palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus,
os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual. Cegos, desditosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura para si mesmo. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que não cultivam, toma cuidado em usar o verbo como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam de maneiras a satisfazê-los, e não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigimo-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do mestre. É tarefa complexa e enobrecedora que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Querida, maravilhosa. Não é? Tudo que tem dentro desse livro é pra gente espíritas. Olha, nesta, se não subir 2 degraus da alegoria da escada de Jacó, vai ficar feio. Então, assim, eu já peço para você fazer para a gente uma oração inicial, para que a gente consiga hoje botar pelo menos um tijolinho nessa escada, né? Então, vou falar uma poesia de Maria Dolores. Certo. Senhor, quando me concederes o privilégio do renascimento no berçário da terra, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, e, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa acompanhar-te onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas como as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, arrogar-se segurança e alegria sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador a temer vento e bruma, aguardando milagres de colheita sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso e que, atendendo a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho estiver na terra entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu veja tão somente a luz com que me acena. Dá que eu seja contigo onde estiveres uma réstia de paz. Que eu seja alguém sem destino e sem nome que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos surpreender-me a tarefa e o coração, não me enlargues ao susto a que me leie. Ajuda-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie. Entre bênçãos de fé e preces de perdão. Ouve, celeste amigo, aspiro estar contigo longe de minhas horas desregradas.
onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas como traz as tuas. Gratidão, Maria Dolores. Gratidão, digo eu também, por você ter trazido essa poesia tão linda, que elevou o nosso coração, assim, para falar de um tema que hoje é incrível, que é exatamente a progressão dos mundos, né? E progressão dos mundos. Então, eu entrego para você agora o microfone, por favor, traga para a gente aquele conhecimento maravilhoso. Será uma alegria. Quando precisar, você pega, que é nosso hoje. Perfeito. Eu vou começar com palavras do meu pai. Infelizmente, eu não sou José Herculano Pires, não herdamos o psiquismo nem a intelectualidade, mas lemos, aprendemos e vamos crescendo, progredindo como os mundos e tudo que existe. Ele diz assim: a metamorfose, a transformação de todas as coisas e seres e mundos é uma lei. E um poeta diz: não adianta não querer evoluir, Deus nos faz amadurecer. Não adianta, se parar no meio do caminho, vai ter problemas mais graves. A metamorfose, outro dia foi descrita, eu fiquei encantada. Eu gosto muito de um canal de TV, History 2, ou 1. E eles falavam exatamente sobre a construção da nossa civilização. E mostravam um capim, era uma erva sem importância alguma. Aí mostravam como ela foi se transformando até chegar ao trigo. E tudo na nossa terra foi mudando. Aí eu fiquei encantada. E aí eu lembrei da borboleta, que fica fechada num casulo apertado durante muito tempo. Mas ela se encolhe e fica tão linda, porque de repente ela sabe que o casulo, graças também ao trabalho dela, vai se abrir. E ela sai linda, voando em direção ao infinito, ao universo. Toda transformação acontece. E o livro dos Espíritos nos lembra que existem mundos em vários graus de evolução. E nós, mesmo na Terra, passamos por todos os graus. Podemos iniciar, como no livro Espírito e o Tempo, do Pai. Outro livro era do Kardec, hein? O livro dos Espíritos. Vamos pegar Kardec, é o professor de Lyon. Deus é o Pai. Jesus é o irmão mais velho. Existe como numa universidade, várias questões a serem resolvidas pelos especialistas. E nós iniciamos no horizonte primitivo. Pelo que sabemos de horizonte primitivo, e vemos nos filmes, e a ciência hoje bem desenvolvida, não tanto quanto seria necessário, mas dentro das nossas necessidades, nos informa. Assim como havia na Terra, o Espírito diz que nós não entenderíamos de outra forma. Não temos, quando Kardec quer se aprofundar em Deus, eles dizem: não vos percais num labirinto do qual não podereis sair. Falta-vos um sentido. Ele não quis dizer falta-vos inteligência, mas temos a necessária e possível no nosso planeta. Então, começamos primeiro num planeta muito quente, não havia vida. Depois, há um envolvimento. Antes ainda, esqueci de falar, pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Quais os elementos constitutivos do universo? Deus, o Criador. Não é um velho de barbas brancas, como pensamos tantas vezes. Os persas imaginavam uma luz magnífica, eu também. Eu imagino uma luz
E essa luz é a inteligência maior do universo. Pergunta primeira. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Nosso Criador criou-nos a todos iguais. Não existe preto, não existe vermelhos, azuis, tipo europeu, tipo africano. Isso revela ignorância. Somos luzes. Essa roupagem desaparece e muda a cada encarnação. Em outros planetas podem existir outras formas de viver. No nosso planeta começamos e existem também mundos ainda no estágio inicial do nosso querido planeta Terra. E diz a Gênese que aqueles que não conseguirem aproveitar a possibilidade de crescimento e permanecerem na exploração do povo, na falsidade de alguns sacerdotes hebreus, disse Jesus, ai de vós, sepulcros caiados por fora, cheio de podridão por dentro. Os publicanos e as meretrizes entrarão antes do que vós no reino dos céus. Porque realmente caminhamos através de séculos e, de repente, a espiral da evolução, que os filósofos dizem que existe uma espiral, inclusive o pai sempre explica, uma subida a nível individual e coletivo. Caminhamos numa subida, numa descida aparente que provoca outra subida e vamos até nos abrirmos para o cosmos. Estamos numa descida difícil, época de transição, umidade média na Terra. É bom que relembramos o passado e nos horrorizamos com algumas atitudes. Pensamos como ainda temos dentro de nós resíduos da animalidade, porque viemos de formas espirituais rudimentares e fomos nos construindo através das várias encarnações. Olha a sabedoria do Criador. E não há diferença. Hoje eu sou branca, amanhã eu sou vermelha, depois amarela, depois negra. Hoje eu tenho relativa inteligência, amanhã posso ter problemas intelectuais, depois da manhã ser sábio. Extrato bancário eu nem quero falar, isso é bobagem. Tem gente que só reverencia quem tem extrato bancário alto. Isso é ignorância, porque hoje com extrato bancário alto, amanhã com necessidades econômicas. Lições, experiência. E a Terra estava lá, no horizonte primitivo. Mas já existiam entre os primitivos alguns espíritos mais adiantados. No início foi muito difícil a caminhada. Nossa, não tínhamos nem direito onde dormir, não sabíamos cozinhar os alimentos. Viemos de eras milenares, a ciência hoje admite, caminhamos pelo instinto entre as sociedades animais, Kardec diz, dos helmintos ou vermes intestinais, vamos crescendo, chegamos ao reino dos animais dito irracionais, mas que não são, sociedades ideais como a das abelhas, onde cada uma tem sua função. O único fator triste é o do zangão, que pelo menos na espécie do escritor, do pesquisador Remy Chauvin, ele afirma, como o povo diz, que o zangão morre depois de fertilizar a abelha, que vai ter os seus filhinhos. Ela bota a vida inteira, ela bota ovos sem reclamar, com alegria. Eu nunca conversei com uma abelha, mas eu sinto isso. E ainda tem, olha que... Como o zangão, também o polvo. O polvo existe somente para isso. O polvo, depois ele passa a vida inteira procurando, quando ele acha a fêmea ideal, ele fecunda ela, e após a fecundação, ele vai embora, não come mais nada até morrer. Olha que bem lembrado. Você vê,
pessoa primitiva, mesmo que esteja no mundo mediano, está lá, no início do seu desenvolvimento. E ainda temos um exemplo lindo na Sociedade das Abelhas, as obreiras, que passam uma vida cuidando dos bebês abelhas sem reclamar. Elas mesmas não podem ter filhos e não se incomodam. E quando o calor é muito grande na colmeia, porque está frio lá fora, então eles produzem um calor maior, elas saem lá fora com perigo de morrer, diz o pesquisador Remy Chauvin no livro As Sociedades Animais, mas cumpre o seu dever, que é salvar os bebês abelhas. Nós temos bebês lindos, queridos, e também devemos lembrar que devemos renunciar a muita coisa e principalmente educá-los, porque Chico Xavier já pede, Nina Galves põe no seu livro, acho que naquele Chico, uma luz em nossas vidas, Chico já pede, mães, não entreguem seus filhos à tecnologia. Sim. No mundo primitivo não havia tecnologia. A mulher tinha uma vida muito difícil, foi considerada objeto, e até hoje às vezes é. Mas muitas se deixam se transformar em objeto e gostam. Só reclamam quando algo as incomoda. Então, nós temos que saber analisar. E vamos nos desenvolvendo. Construímos a civilização com sacrifício, com acertos, com erros. A lei de adoração, Deus é perfeito. Nós nunca chegaremos à perfeição de Deus. A lei de adoração nos induz a procurar Deus e julgamos achá-lo em toda parte. E criamos deuses mais humanos do que os próprios humanos. Nas histórias, os deuses se matam, os deuses homens, porque existe nas nossas histórias iniciais de crescimento, deuses homens e deusas mulheres, mas falam mais nos homens. Os deuses homens descem à terra para namorar os seres humanos, as meninas, e ainda tem filhos com as meninas. É interessante. Olha como éramos realmente primitivos. Nós vamos nos desenvolvendo. Já diz o querido, não é o Leon Denis, é o Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele diz assim, já no horizonte primitivo, ele e outros teólogos, através das pesquisas realizadas, inclusive no solo, de todos os desenhos que surgem mais tarde. Já no horizonte primitivo, aparece a ideia de que existe esses deuses maiores e também o fenômeno mediúnico, diz Leon Denis. Não inventamos nada. No espiritismo, não inventamos nada. Ele é mais dilatado porque vem depois da descoberta das ciências e porque Jesus escolheu Allan Kardec e sua mulher, Amélie Gabrielle Boudet, para trazer esta verdade que já parece com os druidas, sacerdotes druidas, espíritos mais adiantados que vieram educar os celtas, que eram guerreiros terríveis. Os druidas sacerdotes não conseguiram tanto, mas conseguiram alguma coisa. Talvez estivéssemos entre aqueles guerreiros. E hoje temos horror da guerra. E o crescimento continua. Só que essa verdade apresentada por sacerdotes druidas é analisada por Kardec na Revista Espírita, e ele diz, é a mesma verdade. Nós repetimos no Espiritismo o que os sacerdotes druidas dizem. E, às vezes, continuamos o crescimento. No horizonte dos egípcios, olha, há quanto tempo surgem até os faraós, queridos, mas tolos, construíam grandes pirâmides através de sofrimento imposto aos escravos, colocavam
todos os bens, metade foi roubada por assaltantes depois que eles foram para outra região, e o resto, para eles, nunca valeu. Eles achavam que iam ganhar o céu levando os bens da terra. Os bens da terra não valem nem da terra quando vai embora. Ficam na terra, mas há uma confusão terrível. E os faraós depois recebem um pedido de Jesus para nós. Tolo, de que vale os bens que acumulaste? Nesta noite virão buscar tua alma. E que farás com os bens que largaste? Ficam largados ali. Então, o convite vem já desde o nosso início, amar o próximo, fazer o bem. Existem espíritos mais velhos, existem os exemplos da natureza, os animaizinhos lindos, os grandes macacos, que estão são nossos primos. Eu tenho muito orgulho de ter uma prima que já, aquela que abraçou a pesquisadora Jane. A Jane, a vida inteira procurou viver no meio da tribo de macacos grandes e ama-os profundamente. Ela começou deitando no chão, mostrando que ela era indefesa. E ali ela ficou. Aí agora, ela já idosa, tanto como eu, ela vai visitar a tribo e reencontra uma menina, porque os macacos não sei se vivem tanto quanto nós, uma macaca que conheceu a Jane quando era menina e foi bem tratada. E as duas se abraçam e choram. A macaca está doente, a Jane está velhinha, e se amam, e se respeitam e recordam. Outra seria a nossa história se respeitássemos o próximo e os animais dito irracionais, desde os nossos primeiros passos. São Francisco convidou-nos a amar os animais. Fez de um lobo violento, agressivo, claro, todo mundo jogava pedra, não davam comida, ele virou um louco. São Francisco amansou através do amor, através da prece, através de palavras doces. Olha, desde o horizonte primitivo recebemos lições, mas fomos nos desenvolvendo. É a mesma história das criancinhas, é a mesma história dos mundos, tudo sofre essa metamorfose maravilhosa. Deus é Pai, inteligência maior do universo. Não existe, não é uma pessoa. Deus é um conjunto de leis, é amor, é paz, é todas as luzes que nós vamos desenvolvendo aos poucos e os planetas também que se desenvolvem alegoricamente como nós mesmos. No horizonte agrícola, a vida já se torna um pouco melhor. Entidades espirituais, André Luiz, acho que é no Mecanismos da Mediunidade. Entidades espirituais desencarnadas e inteligentes cuidam de nós e até nos fazem pensar em instrumentos que facilitem a nossa vida. E começamos a plantar, a colher, aquela vida terrível de nômades, andando para cá, para lá, sem parar, procurando comida, se acalma. E começamos as primeiras futuras civilizações, nos agrupando de acordo com a afinidade, de acordo com o nascimento. E embora a vida já seja difícil, espíritos se comunicam, como apresenta Leon Denis no livro Depois da Morte. Ernesto Bozano também fala nesse processo lindo. E entramos em contato com o mundo espiritual. Herculano lembra, no Espírito e o Tempo, que começamos a ter um relacionamento mediúnico maravilhoso com os que partiram. E, às vezes, também já encontramos espíritos difíceis, porque faz parte da nossa caminhada. Temos ainda nossas dificuldades. E, na medida em que entramos em contato com os desencarnados, e o Risto lhe acha que são extraterrestres, bom,
estão fora da Terra, mas espíritos desencarnados. Não precisam chegar com um disco voador, isso ficaria marcado na história. Creio que são esses desencarnados que vão nos ensinando a lidar melhor com a Terra, a nos alimentarmos de modo melhor, chás que ajudam na cura. Herculano, num dos livros, tem 2 capítulos lindos. Primeiro, os pretos que sempre entram no centro quando encarnado, são espantados quando desencarnam. Existem espíritos de pretos que vêm exemplificar humildade. Caibá Chuto não gostava, o grande Caibá, não gostava, ele pensava que era Umbanda. E o pai Jacó, que se comunicava por um dentista famoso, que era médium também, doutor Urbano de Assis Xavier, quer falar com Caibá. E ele chega, Caibá fala, olha, eu não gosto de preto velho. Ele fala, sim, mas eu vou te dar uma aula de medicina. Eu fui médico holandês e dar aula, Caibá fica com o olho parado. Ele diz, mas eu era arrogante, vaidoso e me dei mal. Agora, a minha melhor encarnação foi como preto velho. Então, eu faço questão de me apresentar dessa forma. Ah, eu vibrei. Falei, que é isso? Que loucura! E os índios, que também a turma tem um medo de índio, mas abre os braços para quem fala com sotaque de alemão, de francês, nem conhece. Não sabe quem é, não sabe o passado, já, oba! E o pai tem outro capítulo, os índios curam. Eles progrediram, estávamos lá como pretos, como índios, como azuis em qualquer planeta primitivo também. Então, o espírita não pode conservar tolices de criança pequena e tem que ensinar as crianças nessa dilatação de consciência para que surja um mundo de regeneração tão esperado por nós, com a fraternidade, a liberdade, o respeito ao próximo, todas as lições que vêm vindo devagar, porque estamos envolvidos num verdadeiro cobertor de orgulho e de egoísmo que temos dificuldade em compreender a arte de bem viver. É como quando o Sigismundo ia nascer, o livro de André Luiz, e o pai do Sigismundo estava mergulhado no passado, quando o futuro filho o matara. E ele não quer receber o filho, mas ele é doutrinado. Entidades vêm durante o sono, dão uma lição de moral nele que ele para, e nessa hora que ele aceita o filho e vai e abraça o filho que ainda não nasceu, estava sentadinho, porque ele perturbava o nascimento do filho, ele se ilumina, aquele cobertor cai, mostrando que um defeito grande, a incapacidade de perdoar, o impedia. E a partir daquele momento, tudo vai mais em paz. Seu pai conseguir manter esse espírito mais iluminado, porque às vezes numa casa temos o que o Herculano chama o hóspede indesejado. Fica aquela briga, às vezes até um casal que se odeia, como Sim. Aquela minha amiga disse que tinha vindo em missão, ela era missionária e o marido era um necessitado. Vai ver que é exatamente o contrário, né? Ele é um missionário e está me dando trabalho para evoluir. E continuamos a crescer, aprendendo a conviver com o hóspede indesejado. Pode ser uma da família, pode ser uma, eu não quero dizer sogra, pode ser uma mãe difícil, porque minha sogra foi uma santa. Pode ser uma mãe difícil, pode ser um filho difícil, ou podemos nós ser muito difíceis. Em certos casos, é melhor, além do trabalho de cura, chamado antigamente obsessão, agora alguns chamam de orientação, o nome não importa, trabalho de cura da casa espírita, também fazer o evangelho no lar. Eu falo, eu não dirijo mais, eu pego táxi ou Uber. Eu falo, o senhor vai na sua religião?
eu me impus essa tarefa. A senhora sabe, eu não tenho tempo. O senhor é católico, não é? Alguns dizem, não, eu sou evangélico e encontrei vários espíritas. Falo, por favor, arrume tempo, que é a cura para o nosso corpo e para a nossa alma. Ai de nós, se tivermos tempo para tudo, mas nunca para casa espírita, nem para ler um bom livro, nem para o evangelho no lar. E, por favor, eduquemos nossas crianças. Além de tudo, são nosso futuro. Voltaremos, reencarnaremos nos braços dos que estão aí. E tem alguns que estão tendo muita dificuldade em caminhar. Porque várias vezes encontro jovens, até eles puseram o nome, nem estuda, nem trabalha. Temos que, desde criança, educar. Já pensou se a gente nasce num lar desses? Vai ser um sofrimento. Então, está na hora da Terra crescer mais ainda. Se não ajudarmos, iremos nós, não por castigo, Deus não castiga, Deus é amor, por nossa consciência, para não nos sentirmos humilhados perto daqueles que conseguiram crescer e aprenderam a amar, a perdoar, a servir. Se não conseguirmos, teremos que fazer aulas de dependência nos mundos primitivos, meu Deus, que eu crie jeito de gente, não quero recomeçar. Eu achei maravilhosa, você falou nessa evolução, né? Você está falando toda aí da evolução das pessoas, e um detalhe que eu acho incrível é que todo mundo diz, ah, não, mas a evolução não acontece, não. Ninguém evolui, eu não consigo evoluir, o mundo evolui. Claro que evolui. Evolui sim. Nós é que estamos tão ocupados olhando para o nosso próprio umbigo que a gente não percebe tudo que já evoluiu. Porque o mundo, Heloísa, que eu nasci e que você nasceu, não existe mais. O mundo já acabou. O mundo acabou mais ou menos na metade dos anos 90. Acabou. Aquele mundinho que eu nasci, que eu me criei, que eu fui para a escola, que eu fui preparada, não existe mais. Então, se a gente olhar para tudo isso, a gente vai ver que essa evolução ela está acontecendo. Antigamente ela acontecia bem devagarzinho, só que agora ela acelerou de um jeito que ela deu assim, nos últimos 40 anos, deu uma acelerada que foi tipo assim, vush, né, avião subindo, e as pessoas não pararam ainda para observar isso. Aí eu vejo um monte de gente dizendo, eu estou esperando o mundo acabar. Querido, acabou, tu ainda não deu conta, cai na real. E se acabasse, existe hoje a ciência, concorda com Jesus, na casa do meu pai há muitas moradas, trilhões de planetas, não há como fugir da lei do progresso. E fugir por quê? Se a cada dia vai ficando melhor. Ah, mas a gente vê cada uma, sim, a sujeira subiu, é lei, vai ser retirada. Sim. Quando você faz um bolo, você põe para assar, põe água, a sujeira sobe para ser retirada. Estamos exatamente na espiral da descida, uma nova Idade Média. Quem diz também? A psiquiatra que eu amo, Ana Beatriz Barbosa. Esta Idade Média vai gerar um novo renascimento. E quem não se transformar vai ter que ir para um mundo onde esteja Idade Média, ou ainda horizonte agrícola, ou ainda horizonte primitivo. Sim, exatamente. É bem Quando eu falo para os meus filhos, tem um que fala, ai, pelo amor de Deus, lá vem ela com a lei de progresso. Mas eles podem dizer o que eles quiserem. A lei de progresso existe e ela será cumprida. Quer a gente aceite, quer não. A lei do progresso é uma lei divina. E como lei divina, é independente da minha vontade, do meu aceitação ou não. Ela existe, ponto. É igual à evolução dos planetas. Eu querendo ou não, a Terra gira. Independente da minha crença ou não, porque tem um monte de gente aí agora acreditando que a Terra é plana, estão fazendo, inclusive, trabalhos na universidade, gente, que eu paro e digo, meu Deus, pleno 2023,
o povo ainda está querendo renascer, fazer ressurgir uma ideia que foi assim do mundo primitivo, quando a gente ainda não tinha um conhecimento. Então você vê. É só olhar, né? Uma viagem de avião, uma viagem de. Meu, essa. E, inclusive, um senhor que eu até respeito e gosto, mas não sei que Carvalho, Olavo Carvalho. E ele estava dizendo, não sei agora, que a Terra era plana. Será que eles não fazem para aparecer? Eu acho um absurdo tão grande. É bem provável, porque, gente, quando a gente pensa, Heloísa, você está aí, eu estou aqui, são 20 horas e 15 minutos. Você está aí no Brasil, são 16 horas e 15 minutos. Eu vivo no futuro. Eu vivo no futuro, que é prova maior do que essa que a Terra está girando. Eu já estou 5 horas na sua frente. Essas 5 horas que você ainda vai viver aí no Brasil, eu já vivi. Bom ou ruim, eu já vivi. É verdade. E quando a gente para pensar nisso, essa é a prova que o mundo está girando. É lógico, agora brilhante. coreano. Pois é, eu estou aprendendo agora coreano. Para mim, agora são 20 horas e 15 minutos. A minha professora de coreano, o dia está amanhecendo para ela. Ela está na minha frente 8 horas. Então, para ela, já são o quê? 4 e pouco da manhã. O que podia provocar isso se fosse plana? Não tinha como. Se fosse plana... Ô, menina, você tem que escrever um livro para acabar com isso. Por que a Terra não é plana? Pois é, porque é tão lógico isso. Se ela fosse plana, eu estaria falando com você agora às 16h16. E não às 20h. Seria o mesmo horário. O mesmo luz. Todo mundo ia ter o mesmo sol, a mesma chuva. Aqui não, eu estou no momento aqui nevando. De neve. Que louco. Delícia. Você está aí, olha, de sol. Um solzão que a gente está vendo entrar aí na sua janela. E eu estou aqui toda cheia. Veja que eu estou de pullover. Eu ainda estou com uma roupa quentinha embaixo. Se você ver, as minhas mesas ainda são todas daquelas pelinho de carneiro. Eu estou dentro de casa com aquecedor numa sala fechada, para me ficar quentinha. Enquanto você está aí num quarto, janela aberta, porque dá para a gente ver que o sol está entrando. Então, como a gente pode querer dizer que a Terra é plana? É se recusar a ver a realidade. Que graça! Eu pensei nisso, tanto pensei em avião e não tinha pensado numa coisa tão clara. Todo mundo teria o mesmo clima, ou pelo menos a mesma luz. Ai, você vê como o homem da Terra é perturbado? Ainda tem adeptos. Tudo que... No meio espírita, a maior bobagem que dizem tem adeptos. Em vez de ficar com Kardec, vão caminhar com o outro para cair em erro. Sim. Sabe, as pessoas hoje em dia, eu ouvi alguém dizer, eu não lembro quem foi no momento, eu acho que foi Leandro Carnal. Ele disse algo que eu acho que é uma verdade incrível. Ele falou o seguinte: antigamente, eu vou usar até uma palavra um pouco pejoritária, né? Os imbecis, eles ficavam todos, se encontravam lá na cidadezinha deles, dentro de um cantinho próprio, e era 2 ou 3, a cidade inteira ria deles e acabou a conversa. Hoje em dia, estas pessoas, elas se dão, a internet dá voz para elas. Então, tem um aqui na Alemanha, outro no Brasil, outro na minha cidade, outro em Munique, outro na França, outro em Paris, e todos eles se unem, aí eles têm a sensação que eles são muitos. Mas, de verdade, é assim, um pouquinho. Se imaginarmos que o mundo hoje tem 8 bilhões de habitantes, vamos botar que tem 1 milhão acreditando nessa tolice, mas esse 1 milhão está junto, enquanto que os outros 7 bilhões e 900 milhões já estão na frente deles. É a mesma coisa de eu estar aqui no futuro e você ainda vai viver ainda as 4 horas que eu já vivi. Né? Você ainda vai passar por elas. Você vê que coisa interessante, como é bom pensar, porque a gente vai desvendando esse tapete lindo, feito de pedaço. Adoro o Karnal. Agora ele tem o programa Universo Karnal.
Outro dia ele entrevistou uma senhora, não concordo sempre com ela, mas ela é linda, Monja Coen. Gosto muito dela. Ela tem as ideias dela, tudo bem. E ele fica entrevistando pessoas. Ele está lindo, querido. Ele pensa. Precisamos pensar. Em vez de ficar dia e noite, eu tenho uma netinha, ela fica dia e noite na Globo. Ela põe a Globo e não muda. Falei, menina, pelo amor de Deus, não tenho nada contra a Globo, contra nenhuma televisão. Eu gosto de ver o jornal. Mas eu sempre mudo, senão você vai ficando só no mudo de apresentação espiritual. O espiritismo é perfeito. O espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Kardec, Amélie Gabriele Boudet, seu braço direito, fizeram um trabalho magnífico. E vamos aproveitar para continuar nos mundos mais fáceis, né? Eu não quero mais voltar àqueles animais imensos que a criançada adora, dinossauro, falta de alimento. Vamos para frente, se Deus quiser. Mas isso é algo, Heloísa, que as pessoas, quando elas apresentam esse tipo de teoria, elas só apresentam a parte boa. Elas só falam como é lindo, como a natureza era maravilhosa, o ar era mais puro, tudo era assim mais natural. Só que elas esquecem de dizer que hoje em dia nós não estamos mais acostumados. Eu não vou longe, eu dou o meu próprio exemplo. Meu próprio exemplo, o marido acabou de chegar em casa. O meu próprio exemplo, né? Vem cá, marido. Dá uma apariçãozinha aí para a gente conhecer. Aparece aqui para a Heloísa ele conhecer. Bote seu rostinho. Pode estar descabelado. Deixa eu pegar aqui a câmera para ele. Puxa, agora não se vê nada. Oh, muito prazer. Assim, ó. Que ótimo, ele brinca. Adorei, o casal bem-humorado. A gente aqui em casa, eu sempre digo, moça, se a gente não sorrir, o mundo não está certo. A gente tem que estar sempre sorrindo. Outro dia eu deixei cair uma cápsula de café. Mas, olha, ela entrou lá embaixo. Eu ia ficar brava, eu ia falar, não. Aí eu comecei a dar risada. Ele está brincando com você, está lindo. Casal, não tem tempo. Ai, pronto, acho que assim melhorou. Aí eu comecei a rir e me senti melhor. A risada cura, a risada de coisas boas faz bem, né? Sim. Bom, então estávamos lá. Em que mundo? Pois é, a gente estava lá no mundo. Meu pai gostava de brincar, o risinho conta. Olha lá. Minha câmera agora tá agora melhorou. Não, mas a gente estava falando daquilo que eu ia colocar na hora que ele chegou, é que as pessoas que estão tendo essas teorias, elas esquecem um pequeno detalhe. Hoje nós estamos acostumados a ter casa quentinha, a ter um monte de aparelho eletrônico para ajudar a gente, o aspirador de pó, a máquina de lavar roupa, a máquina de lavar prato, a gente tem celular, telefone, computador, a gente está acostumado com tudo isso. Se a gente sair daqui agora, desse planeta, e ir para um planeta como a Terra era, não vou muito longe não, nos anos 50, 1950, se a gente voltar para aquilo ali, a gente vai pirar na batatinha. Não tinha geladeira ainda nos anos 50. O povo esquece disso. A geladeira é um produto que veio depois da Segunda Guerra Mundial. Não tinha toalete em todas as casas. Isso também começou a tornar uma coisa geral a partir dos anos 70. Então, a gente vê que são coisas que, para a gente, são normais hoje em dia. Celular, vamos pegar o celular? Gente, o meu primeiro celular foi em 1995, o bicho era um trubufu desse tamanho. Hoje eu tenho um celularzinho desse tamanho que tem, assim, minha vida inteira está aqui dentro. Então a gente vê que o mundo progrediu. E ele progrediu de uma forma muito melhor. Se a gente não acompanhar esse progresso, o que vai acontecer?
A gente vai para o mundo anos 40, anos 50, 1920, 1800. A gente não precisa nem ir para o primitivão. Se a gente já for para 1910, 1915, 1950, isso já vai pirar a nossa cabeça. Então, a gente... E os remédios? E os remédios? Hoje tem recurso, operações maravilhosas. Eu operei a catarata, logo estava boa, nem cortam. Nossa, eu falo para os meus filhos, vamos evoluir. Nem é por bondade nada, é porque é um direito nosso e é o melhor para nós. Sim. Temos que evoluir. E o mundo está aí para isso, e é disso que Kardec fala. A evolução, a progressão dos mundos não é só dos outros mundos, é do nosso também. Eu não procuro nem falar de época primitiva, eu só falo os últimos 50 anos que eu vivi. O que mudou o mundo nos últimos 50 anos é uma loucura. Gente, a primeira vez que eu vi luz elétrica, eu tinha 13 anos de idade. Quando eu vi luz elétrica e televisão. Eu vi meu primeiro programa de televisão, nunca esqueci. Uma televisãozinha pequenininha, preto e branco, foi o enterro de Elvis Presley. Foi a primeira coisa que eu vi na televisão na minha vida. Que lindo, hoje... Elvis, amo o Elvis. Eu também amo. Mas ele é lindo, músicas lindas, nossa. Mas é mesmo. E naquela época, qualquer operação era terrível. Ter um filho... Surgiram recursos para... Agora gostei, não ao aborto, não. A medicina não é para judiar, para matar, para assassinar, é para curar, para melhorar. Essa é uma época de muita produtividade, apesar de ter muita gente difícil, mas é para ver como é difícil ser difícil e tentar se melhorar e conseguir. A pior ainda do que autorizar o aborto, Heloísa, que aqui ele já é autorizado na Alemanha, mas ele é feito de uma forma responsável. Normalmente, o aborto aqui ele é feito assim, a pessoa não quer a criança, ela vai, tem um grupo de psicólogos, se você tiver alguma religião, tem um representante da sua religião. O objetivo deles não é fazer o aborto, é convencer a mulher a ter a criança e doar. Do tipo, tudo bem, você não quer a criança? Então tenha e doe. A gente acha a mãe para você, eles fazem tudo. Graças a Deus. Mas olha, eles estão errados, mas já ajuda a criança, que é preparado para a vitória lá do lado no mundo espiritual, que está esperando a reencarnação. E o jeito que às vezes nem vamos lembrar, fazem o aborto, né, para retirar facilmente a criancinha. Olha, tem tanta coisa linda na nossa civilização, mas ainda tem coisas terríveis. E como diz o Evangelho, os bons se encolhem. Sim. Agora que eu estou vendo alguma manifestação dos bons. Eu só para concluir o meu pensamento, o que é pior do que a autorização do aborto, eles fizeram agora aqui. É a eutanásia legalizada. Qualquer um pode chegar e dizer, eu não quero mais viver, você paga 5.000 euros, vem um médico na sua casa, um advogado, você assina os papéis, entrega o cheque praticamente e vai, e parte. Isso me choca profundamente. Isso é suicídio. Isso é suicídio. Mas e por quê? Porque eu acho que é um momento de loucura. Eu li umas psicólogas que dizem, o indivíduo quer fugir da dor, mas ele encontra uma dor maior, né? Tadinho. Ele só abre uma dor maior. Mas olha, a gente já conversou tanto, que você acredita que já passou 1 hora que a gente está aqui conversando? Ai, uma delícia, conversa boa. Inclusive chegou seu marido aí, muito divertido, muito alegre. Você também. Olha, valeu, viu? Adorei, adorei. Seu sorriso também constante. Obrigada, querida. Então, eu peço para você fazer suas palavras finais e fazer para a gente uma prece. Eu vou fazer um convite. Vamos orar uns pelos outros para todos adquirirmos forças para vencer os nossos defeitos, o nosso egoísmo, o nosso orgulho.
para realmente compreender essa luz que veio à Terra, Jesus de Nazaré. Todos os dias eu peço desculpas para Jesus por não ter entendido tão bem a lição dele e não praticá-la com amor. Nossa, escolheu os homens mais simples, não era fácil para ele. Ele, um sábio, ensinava, conversava, ele só perdeu a paciência com os hipócritas, com os que não amavam o próximo. Que espírito divino! Eu vi o filme, uma série da Record, não fui ver no cinema o filme daquele maluco que fez, minha tia foi 3 vezes, Jesus sofrendo, não fui. Mas vi na Record, eu não aguentei, eu levantei e fui embora. Eu falei, não, como diz o historiador Joséfo, o melhor homem da história, nunca fez mal algum, só fez bem, só realizou curas. E aquela morte humilhante de Roma. Então, agora, em homenagem a esse irmão, se nós não nos respeitamos, vamos melhorar, porque ele veio ensinar tudo, até a lei do trabalho, a necessidade de caminhar, de perdoar. Vamos ler a cartilha do amor de Jesus de Nazaré, comparecer ao centro espírita para o nosso tratamento espiritual e daqueles desencarnados que nos observam e educar nossas crianças, por favor, pelo menos tentar, porque não podemos renascer numa geração confusa e eles não podem ficar tristes, sem trabalhar, sem estudar, mergulhados e sendo enganados por golpes no celular. Sim. Vamos criar um mundo novo, que Jesus nos ajude. Eu concordo plenamente com você, a gente tem que fazer isso de uma campanha, sabe? É uma campanha necessária. As mães, hoje em dia, elas estão terceirizando a educação dos filhos para a televisão, para o celular, para o tablet, para a empregada, para a babá. E a gente está vendo um bando de criança com TDA, que de verdade elas não têm TDA. São crianças que estão hiperativas os cérebros, e essas crianças elas não têm controle, porque ninguém as ensinou. Autismo, com falta de atenção por problemas vários, falta amor, falta acolhimento, falta levar num psicólogo bom, numa casa espírita ou evangélico-católica. Olha as obreiras das abelhas, vivem para cuidar dos bebês abelhas. Nós temos que cuidar dos nossos bebês, e vamos. Verdade. Vai melhorar. Muito obrigada, querida Heloísa. Gratidão mil, adorei Eu essa também agradeço. Maravilhoso. Muito, muito obrigado. Agradeço a cada um dos nossos ouvintes nesse momento, para todos. Aqueles que ainda vão estar no futuro. Eu dou o meu abraço carinhoso para cada um de vocês e espero encontrá-los de novo na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal. Como se dizia antigamente, no mesmo bate-local, no mesmo bate-horário. Então, obrigada, querida, obrigada. Obrigada a todos que nos viram, ao senhor ET da Web Rádio Luz, ao seu marido querido e bem-humorado, graças a Deus. Uma boa tarde, aí é noite, né? Com muita luz. Tchau. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.